Olá, muito boa tarde a todos e, mais uma vez, muito bem-vindos. Retornamos com a edição Norte e Nordeste do Security Leaders 2021, agradecendo a todos vocês que compõem nossa plateia virtual, assim como também aos nossos patrocinadores, Appgate, Delphix, Fortinet, Kaspersky, Palo Alto, PGI-DB, Security, Shield e Tenium, e também ao apoio da Exim. Aliás, lembrando que a Exim hoje também concede um desconto especial de 15% em todos os exames comprados no site exim.com. Desconto válido até o dia 28 de fevereiro de 2022, inclusive para a formação completa Exim DPO e Security Officer. Portanto, fiquem atentos aos códigos que vamos disponibilizar em nossa página de transmissão. Bora trabalhar? Teremos agora a palestra Privacidade e Proteção de Dados no Service Desk, com o DPO, gerente executivo de governança de TI e segurança da informação do grupo PagMenos, Cleiton Soares. Muito boa tarde, Cleiton, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né? Espero que tenhamos aí um tempo muito agradável passando, trocando informação com todo mundo. Com certeza teremos. Bem-vindo mais uma vez e boa apresentação a você. Tá ótimo, vamos lá então. Vou começar aqui compartilhando com vocês a nossa apresentação. Pronto, espero que todos estejam aí já vendo direitinho. O tema que estamos. a gente... Show, excelente, obrigado. O tema que a gente escolheu, né, para discutir, a gente achou que seria interessante trazer para vocês hoje aqui, é surfar na onda, né, da LGPD, só que de uma forma diferente, né? Agora trazendo questões muito específicas da proteção dos nossos dados que transitam através das nossas centrais de serviço, né? Então a gente tem a presença do Service Desk hoje muito ativa nos nossos ambientes, né? Cada vez que as empresas aumentam os seus níveis de maturidade, né? E começam a entregar serviços de uma forma mais estruturada, de uma forma mais profissional, é necessário que a gente oferte esses serviços em um nível de qualidade diferente. Para isso, a gente precisa adequar os nossos processos às melhores práticas de mercado, né? Então, a gente tem aí diversas bibliotecas, melhores práticas, frameworks e orientações que estão muito ligadas no sentido de oferecer tudo isso com qualidade de uma forma estruturada. E aí nascem os service desks, né, as centrais de serviços, né, as estruturas de atendimento aos nossos clientes e aos nossos usuários. E aí, quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, né, e trazendo já para dentro do nosso ambiente, onde eu sou responsável por esse tema, eu resolvi chamar a atenção desse ponto, né, que é justamente a necessidade de eu cuidar das informações que transitam pelo meu Service Desk, pela minha central de serviços de TI, ou mesmo pela minha CSC, que pode ser uma central de serviços compartilhados, uma vez que hoje o nosso ambiente de TI ele consegue oferecer uma infraestrutura capaz de cuidar de todos os serviços da minha empresa, independente de área. Então, eu posso cuidar dos serviços do RH, do jurídico, da própria TI, né, uma vez que a gente tem áreas que, por natureza, trabalham orientadas a serviço. Né? Então, o objetivo é esse, né, trazer nessa discussão breve, né, alguns tópicos para chamar a atenção de todo mundo em relação a esse tema, que pela minha experiência, né, tanto profissional aqui na PagMenos, quanto de mercado no meio acadêmico, né, que eu também sou professor de algumas disciplinas na universidade, e também conversas com várias outras empresas, amigos, profissionais de mercado, a gente percebe que esse tema ele não é priorizado dentro das análises, dos levantamentos, né, dos data mappings, né, de tudo que a gente está aí já disciplinado a fazer quando fala do tema privacidade e proteção de dados. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, né, falar um pouquinho, abordar esse assunto e falar sobre isso. Rapidamente, sobre mim, enfim, né, para quem não me conhece ainda, eu tenho uma atuação muito forte aqui no Ceará, né, sou de Belém do Pará, enfim, mas eu estou aqui no Ceará há muito tempo, né, tendo uma carreira acadêmica muito grande, há mais de 20 anos, e também profissional, né, passando por diversas empresas, principalmente indústrias, né, grandes empresas, grandes indústrias, e agora aqui no varejo, dentro da PagMenos, estruturando a parte de governança de TI, segurança da informação e serviços de TI.
contando também com um conjunto aqui de cursos e certificações que ajudam a gente nessa jornada. Então, essa é a nossa agenda. A gente tem aqui na parte 1, conhecer um pouquinho do Service Desk, sobre a LGPD e como é que tudo isso se relaciona. Né? Então, sem perder muito tempo, a primeira coisa é entender o que é o Service Desk. Né? Bora entender como o Service Desk como sendo essa nossa estrutura, né? Estrutura capaz de ser o ponto único de contato entre os meus usuários e a TI, ou como se eu estendesse meu Service Desk para o negócio como um todo, ser o ponto de contato de todo mundo, clientes e usuários com a TI, se eu abrir essa minha estrutura de comunicação para fora. Né? Então, nesse Service Desk, eu vou ser o ponto central de contato. Então, todas essas áreas de negócio, sejam eles clientes ou usuários em geral do meu ambiente, eles vão demandar tudo o que eles precisam para essa estrutura de comunicação, que é o Service Desk. Então, eu vou receber todas as requisições de serviços dos meus clientes, dos meus usuários, né? Assim como também os incidentes. O que são os incidentes? São os problemas que, porventura, qualquer um de nós tenhamos. Então, a gente tem que chamar alguém. Quem é esse alguém que a gente vai ligar, que a gente vai abrir uma solicitação, que a gente vai pedir ajuda? Né? Quando a gente fala de serviços de TI, é o Service Desk, né? E quando a gente fala de, por exemplo, se o meu Service Desk for uma CSC, né, ou uma central de serviços compartilhados, que ofereça também serviços de outras áreas de negócio, como, por exemplo, do jurídico, do RH, do administrativo, também vai funcionar da mesma forma. O objetivo do Service Desk, olha só, registrar, classificar, priorizar, tratar e encaminhar essas minhas solicitações. Garante que os usuários recebam a ajuda necessária, principalmente de TI, se eu falo do Service Desk de TI, em tempo hábil. Então, eu vou estruturar como eu estou recebendo essas informações, tudo que eu faço com elas, o encaminhamento, o atendimento dentro de qualidade, custo e prazos aceitáveis. Tá? Essa é a minha estrutura de comunicação. Quem são os atores, né, envolvidos nesse processo? Eu tenho, de um lado, os meus usuários e clientes, e tenho, do outro lado, os meus atendentes, que aí, nas novas versões do Service Desk, né, nas evoluções, eles podem ser atendimentos humanos, tá? Ou então atendimentos automatizados, através de bots, enfim, através de uma estrutura de atendimento automatizado. Certo? Então, esses meus usuários criam as solicitações e os atendentes atendem essas minhas solicitações, que podem estar divididas em dois tipos, basicamente, em uma primeira análise. Requisições de serviço e incidentes. Requisições de serviço são solicitações simples de serviços pré-aprovados que trazem baixo ou nenhum impacto no meu ambiente. E incidentes são eventos que causam ou que poderão causar interrupção ou queda na qualidade do serviço. Então, é isso que eu vou pedir para o meu serviço. Ou eu vou pedir um serviço que já exista, por exemplo, quero trocar o meu mouse, quero pedir um monitor, quero fazer alguma coisa assim, que é um serviço conhecido, que ele vai lá, entende, já tem um SLA de atendimento, né, um acordo de nível de serviço, onde ele vai ter um prazo para atender, ele recebe a solicitação, vai ali atende a solicitação. Ou então ele vai receber essa informação de que existe um incidente, existe um problema, algo que eu preciso trabalhar, e ele vai começar todo o processo de diagnóstico, registro, classificação, priorização, até o encaminhamento para a área que vai resolver aquele problema. Então, esse é o meu Service Desk. Esse meu Service Desk, ele tem estruturado um catálogo de serviços. O que é um catálogo de serviços, pessoal? É como se fosse aquele cardápio do restaurante. Então, ele vai dizer lá o que ele pode atender a gente, né? Quais são os serviços que ele oferece. Então, na hora que você abre esse sistema de Service Desk, ele vai dizer lá, eu vou entrar na área de TI e vai ter lá uma lista de todos os serviços que a TI oferece para os nossos usuários e clientes. Então, eu vou ter lá um menuzinho, que vão ter lá requisições de serviços e vão ter incidentes, onde eu posso informar, e aqui eu vou navegar nesse catálogo de serviços, escolhendo o que eu quero fazer. Tá? E aí sim, né? Quais são as informações que, porventura, passam por esse sistema? Quando a gente fala de catálogo de serviço, a gente está falando de catálogo de serviços de TI, que pode ter simplesmente, né, informações técnicas. Só que, muitas vezes, né, a gente acaba utilizando o meu Service Desk para o negócio. E aí, na hora que eu uso o Service Desk para o negócio, eu começo a utilizar uma parte de processos muito grande. Então, pode ser que eu tenha um processo, por exemplo, de solicitação de passagem, onde, para que a minha área de viagens possa fazer essas coisas, eu tenho que passar, através de formulários, enfim, dessa minha estrutura de comunicação, dados pessoais. Então, pode ser que eu tenha que passar, através do Service Desk, nome completo, identidade, CPF, né, cópia da minha carteira de habilitação, etc, etc, etc.
Da mesma forma, né, eu posso estender essa quantidade de informações para exames, fotos, vídeos, e-mails, etc. Né? Então, esse meu Service Desk, se a gente sai de uma operação muito simples, né, ele pode evoluir para tratar processos complexos dentro dele. E na hora que eu trato esses processos complexos, aparece para mim o problema do tratamento do dado pessoal. E quando eu falo do problema do tratamento do dado pessoal, não que seja um problema, mas existe a necessidade de eu ter um olhar diferenciado para isso. Né? Então, a minha estrutura de controles em cima de como eu recebo, de tudo que eu faço com aquela informação, de como eu armazeno, do que eu, como eu cuido dessa informação agora, principalmente com as questões da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu preciso dar um tratamento diferenciado para isso. Né? Então, é aí que entra a LGPD. Então, o que é a LGPD? De uma forma bem rápida, apenas para nivelamento de conhecimento, é uma lei, né, que foi criada no sentido de proteger essa relação. Né? Então, agora as empresas elas são responsáveis pelas informações pessoais que transitam dentro dela. Né? Então, agora o titular do dado, que é essa pessoa que é dona da informação, né, pessoa física, dona dessa informação, ele tem, a partir de agora, uma série de direitos, né, perante as empresas. As empresas agora, para poder coletar esse dado desse meu cliente ou funcionário, né, enfim, pessoas físicas realmente configuradas, elas precisam ter a permissão dessa pessoa para poder cuidar ou tratar esse dado. Elas vão ter que detalhar todos os tratamentos existentes, como ela guarda, onde ela guarda, por que ela coleta aquela informação, o que ela faz com aquela informação, se ela compartilha com alguém, tudo. Né? Então, para que ela possa fazer esse tratamento, eu preciso dar um consentimento formal, preciso dar uma autorização formal. Né? Então, a lei veio para isso. Então, desde 2018, a gente teve a aprovação da lei, ela veio no regime de não aplicação de sanção ainda, mas que agora, a partir de agosto de 2021, a gente teve a aplicação das sanções, né, vigentes. Né? Então, é algo realmente que eu preciso me preocupar. A lei está estruturada hoje em 10 capítulos e 65 artigos, e de uma forma bem resumida, falam sobre o tratamento de dados pessoais do início até o término de tratamento. Tá? Além disso, ela versa sobre os direitos que essa pessoa tem sobre os dados dela, né? A transferência internacional desses dados, os agentes de tratamento ou quem são os envolvidos nesse processo, né? A segurança e as boas práticas em relação a esses dados. Então, tudo aquilo que a gente conhecia de segurança da informação, a partir de agora, por lei, precisa ser implementado. Eu preciso implementar e ter evidências disso, né, de que eu estou cuidando de forma efetiva de todas as informações pessoais que transitam, né, dentro do meu ambiente. Ok? Também fala sobre fiscalização e sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que aí é um órgão à parte que vai fiscalizar tudo isso. Então, esses são os envolvidos no processo. Ó, eu tenho o titular do dado, que é a pessoa a quem se refere aos dados pessoais, o controlador, ó, que é essa pessoa natural ou jurídica, a quem competem as decisões referentes ao tratamento do dado, né? Quem geralmente coleta e que é dono daquela informação pessoal, né? Quem coleta o dado do meu cliente ou do meu empregado, enfim, né, pessoa física, que vai fazer algum tipo de tratamento em cima disso. O operador é a pessoa que realiza o tratamento em nome do controlador. Por exemplo, eu contrato uma empresa para poder fazer uma campanha de marketing. Eu vou dar os dados do meu cliente ou do meu empregado para essa empresa fazer o trabalho. Eu sou o controlador e ela é a operadora que ela está atuando em meu nome em relação àquele dado, por exemplo. E aqui eu tenho a figura do encarregado de dados pessoais, que é o famoso DPO, né, que é o termo que veio lá da GDPR, né, que foi a lei europeia que deu origem, digamos assim, à LGPD, onde ela se baseou fortemente para poder ser estruturada, né, essas leis internacionais que já trazem questões relacionadas à privacidade e proteção de dados, e de lá veio o nome de DPO, né, que Data Protection Officer, enfim, o responsável, tá, pela privacidade e proteção de dados. Então, no Brasil, dado o nome de encarregado, tá, de dados pessoais. Então, essa figura é o canal de comunicação entre o controlador, o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Que aqui, no finalzinho, é o órgão que é responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei. Então, de uma forma bem resumida, né, esses são os atores envolvidos aqui na LGPD, que tem como finalidade controlar
o dado pessoal. Olha, desde a coleta, como é que eu coleto esse dado pessoal dessa pessoa física? Como é que eu armazeno, onde eu armazeno, de que forma, sobre quais critérios, como é que eu distribuo isso, se eu compartilho com alguém, todo o processamento que é feito com aquele dado até a eliminação. Então, ela pede para eu cuidar dessa informação, desde a coleta até a eliminação. Tem que ter um processo bem definido para isso. Basicamente, os titulares têm direitos sobre essas informações e todas as empresas precisam garantir esses direitos, né, da confirmação da existência do tratamento, eles podem ter acesso aos dados a hora que eles quiserem, corrigir esses dados, né, pedir a eliminação desses dados, fazer a portabilidade para outro lugar se ele quiser, eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular, então ele exige que seja tratado segundo permissões que sejam dadas em relação a isso, né, que eles têm direito de ter informações sobre o compartilhamento, se eu compartilho com alguém, por qual finalidade, né, para que eu faço o tratamento de cada uma das informações que eu obtenho desses usuários, até pedir que não tenha mais, ou que ele não queira mais compartilhar esse dado comigo, pedir a revogação do consentimento e que eu tenha esses dados excluídos da minha base, e aí eu vou ser obrigado a excluir se eu não tiver um dispositivo legal que garanta que eu permaneça com essa informação. Então, existe toda uma discussão em relação a uma análise, um aprofundamento em relação a essa questão. Em relação aos princípios do tratamento de dados pessoais, olha só, eu saio aí, eu saio do ponto que toda a minha coleta, os meus dados pessoais, precisam ter uma finalidade bem definida, ser adequados, necessários, etc. Então, tem um conjunto de 10 princípios aí que eu tenho que observar para que eu possa realizar o tratamento desses dados pessoais. Segundo, bases legais bem definidas. Então, a lei também diz que eu preciso, para todo e qualquer tratamento que eu faça, ter uma base legal que sustente aquele tratamento, que vai desde o consentimento até legítimo interesse, tutela da saúde, proteção de vida, execução de um contrato. Então, a empresa ela vai se apegar a essas bases legais para poder justificar os tratamentos. Então, tudo isso, todo esse trabalho de mapeamento, associação de base legal, levantamento de risco, tem que ser feito dentro do processo de adequação LGPD. Né? Então, de uma forma bem rápida, só pincelando o que é LGPD. Consequências aos que não se enquadrarem, né? Enfim, a autoridade nacional, ela vai verificar como é que estão as questões de tratamento de dados pessoais. Né? Então, ela vai levar em consideração reincidência, boa-fé, condição econômica e etc., para poder aplicar as sanções, que vão desde a advertência até multas altíssimas, né, 2% do faturamento, etc., chegando a 50 milhões por infração, ou mesmo até o último caso aqui, que é a proibição parcial ou total do exercício de atividade relacionada ao tratamento de dados. E aí, onde a gente entra nesse processo? Aqui eu digo que a LGPD, né, no artigo 6º, fala que o tratamento de dados pessoais deve observar a boa-fé e os 10 princípios fundamentais específicos, entre eles, a segurança. Né? Então, quando eu falo do quesito segurança, ele diz da necessidade de utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. E aí entra a nossa responsabilidade para poder cuidar dessas informações. E aí a gente entra na parte específica da apresentação, que é a adequação do meu Service Desk. Quando eu falo da adequação do Service Desk, pessoal, a gente está falando de medidas técnicas e administrativas para proteger as informações do Service Desk. Em medidas administrativas, eu tenho medidas que eu posso classificar como gerais e específicas para o Service Desk. Quando eu falo de medidas gerais, eu estou falando da necessidade de eu ter na minha empresa um código de ética e conduta, né? Uma política corporativa de segurança da informação e uma política de privacidade e proteção de dados pessoais. Né? Vão ser medidas administrativas gerais aí que eu vou ter que implementar na minha organização para poder ter o assunto muito bem delimitado. E depois eu venho para medidas específicas para o Service Desk, que passam pelo data mapping, dos processos que funcionam por dentro do meu Service Desk, né? O mapeamento do fluxo de dados pessoais que transitam pelo Service Desk, o DPIA, ou RIPD em português, que é o relatório de impacto à proteção de dados, tá certo? Os termos de uso, política de privacidade e a atualização das cláusulas em contratos com funcionários e terceiros. Tá? Então, existem algumas atividades aqui inerentes a esse processo para proteger esses dados que transitam no Service Desk. Em relação às medidas administrativas, aí eu falo de códigos de ética e tal, são de políticas, né, organizacionais.
descreve as diretrizes e nível estratégico sobre como a empresa vai atuar na segurança das informações, privacidade e proteção de dados pessoais. Tá? Eu acho que aqui não tem dúvida nenhuma. Talvez aqui a gente entre num processo mais próximo do Service Desk, nas medidas administrativas, olha só. Elas são específicas para o Service Desk, começando pelo Data Mapping. O Data Mapping, pessoal, é esse processo de mapeamento dos dados pessoais. Né? Então, ele deve refletir o caminho percorrido pelo dado pessoal dentro do Service Desk, incluindo os processos e procedimentos pelos quais o dado transita. Por exemplo, né, quais são as informações que eu preciso coletar? Nome do fluxo de processo, tipo de dados pessoais sensíveis que estão sendo tratados, o volume de dados, etapa do fluxo de dados, tecnologias utilizadas, onde eu armazeno esses dados, de onde eles vieram, se eu compartilho com alguém, e etc. Então, aqui eu tenho um conjunto de informações que são importantes para essa etapa de data mapping de dentro do Service Desk. Né? Quando eu finalizo essa etapa, né, do data mapping do Service Desk, eu vou para a elaboração do meu relatório de impacto da proteção de dados, onde eu vou olhar para esses dados que estão coletados aqui e vou ter que fazer uma avaliação do impacto se esses dados forem perdidos, vazados e etc. Então, a autoridade nacional, ela quer que eu, né, tenha plena consciência sobre a importância desses dados pessoais que eu trabalho, tá certo? Então, é importante a elaboração desse relatório de impacto da proteção de dados para cada um dos processos que eu entenda que sejam críticos dentro da minha organização e que valham a pena detalhar esse impacto. Né? Então, dentro desse impacto, o que é que eu tenho basicamente? Identificar a necessidade, mapear o fluxo de informações, descrever as características de processamento, os riscos envolvidos nesse tratamento, soluções para reduzir ou eliminar os riscos, assinar os resultados do relatório e integrar soluções de proteção de dados. Então, dentro da criação do meu relatório, eu vou ter que descrever todos esses aspectos para que tudo esteja mapeado. Né? Mapeei o processo, levantei os riscos, descrevi todo o tratamento do início até o fim, né? E agora eu estou, digamos assim, coberto, pronto para poder responder a qualquer questão relacionada a esses dados pessoais que são trabalhados. Além disso, eu tenho outras medidas administrativas específicas do Service Desk, por exemplo, o termo de uso. O termo de uso da ferramenta de Service Desk é o termo de uso de todos os processos que estão envolvidos por aquele tratamento. Né? Então, tem por objetivo apresentar as condições para uso do Service Desk. Eu tenho que ter as restrições de uso, propriedade da informação, as definições, disposições legais. Então, dentro desse termo de uso, eu vou ter seções que vão trabalhar, que vão explicar cada um desses processos, né? Que vão explicar cada um desses tópicos. Né? Então, eu vou ter aqui restrições de uso, eu vou ter propriedade da informação, definições, dispositivos legais, limitação de responsabilidade, indenização, etc. Segurança, sistema, consentimento, etc. Né? Então, nesse meu termo de uso do serviço, eu preciso descrever as condições para uso da minha solução de Service Desk. É importantíssimo a implantação dessa medida. Depois eu venho para a política de privacidade. Né? Então, eu tenho sempre casando o termo de uso e a política de privacidade para os dados pessoais que são tratados no Service Desk. Nessa minha política de privacidade, eu tenho que me preocupar em colocar dentro da política qual a origem, as fontes de dados pessoais, né, dentro desse processo, os tipos de dados coletados, com quem os dados são compartilhados, a transferência internacional desses dados, se houver, direitos dos titulares, tempo de armazenamento dessa informação, questões de segurança dessa informação, como acessar o DPO, né, ou encarregado, assim como orientações e descrições relacionadas às mudanças realizadas na política desde a sua criação, né, digamos assim, o versionamento. Tá certo? Então, eu tenho aqui, assim, caracterizadas a minha política de privacidade para uso do Service Desk. Além disso, eu tenho medidas específicas relacionadas à atualização das cláusulas contratuais. Por quê? Porque eu preciso, né, descrever o que vai acontecer dentro do meu Service Desk de forma contratual. Então, se essa minha ferramenta de Service Desk é de um terceiro, se eu armazeno esses dados na nuvem,
né? Se eu contrato essa ferramenta de um terceiro, mas não armazeno dentro de casa, ensino na empresa do terceiro, ou se eu armazeno esses dados dentro da minha empresa, mas um terceiro que gerencia, né? Então, todas essas relações, né, elas precisam ser atualizadas contratualmente. E, para isso, então, a gente precisa fazer atualizações, tá, nos meus contratos com fornecedores e outras partes necessárias para poder definir as questões de tratamento de dados pessoais. Né? Então, para isso, eu vou ter relações ou, então, atualizações específicas de acordo com a relação. Controlador, 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 operador, operador, controlador, basicamente, são as 3 relações que a gente precisa fazer clausulados contratuais específicos para ajustar essas minhas relações quando eu tiver o tratamento de dado pessoal por um lado ou por outro. Certo? E aí a gente vai para, finalmente, as medidas técnicas que devem ser implementadas no Service Desk para ter a proteção dessas minhas informações. Olha só, em relação ao meu sistema de tickets, que geralmente eu uso uma plataforma para isso, um sistema, né, que pode ser um sistema on-premise, que rode no ambiente web, mobile, não importa. Né, mas esse meu sistema ele precisa ter alta disponibilidade, precisa sempre estar disponível, ele precisa ser atualizado com frequência. Né? Eu tenho que ter correções de vulnerabilidades feitas com bastante frequência. Né? Eu preciso definir se esse meu sistema ele vai ter uma atuação interna ou se ele vai ser publicado para o mundo externo. E se ele for publicado para o mundo externo, eu tenho que ter controles responsáveis por garantir que ele está blindado contra acessos externos indevidos. Por exemplo, através de geolocalização de endereço IP, onde eu posso definir que alguns países apenas possam ter acesso a esse serviço. Né? Tenho que usar protocolos de comunicação seguros, autenticação compatível, estruturas de controle de acesso eficientes, tenho que ter um processo de auditoria formal, né, de tal forma que esse meu sistema garanta que tem registros de tudo o que aconteceu, usuários, atividades, né, quem acessou, quem excluiu, quem incluiu, além de mascaramento e anonimização dos dados pessoais, de tal forma que eles estejam protegidos contra acesso de pessoas não autorizadas. Em relação aos meus bancos de dados, então, bora definir, né? A gente separou aqui a aplicação, agora eu venho aqui para o banco de dados. Para o meu banco de dados de uma forma isolada e separada, eu preciso ter também questões de alta disponibilidade, atualizações frequentes, correção de vulnerabilidades, protocolo de comunicação segura, autenticação compatível, controle de acesso, auditoria como o outro, mascaramento e anonimização, e aqui uma camada a mais. Criptografia, né, dos meus bancos de dados, tabelas e campos, por exemplo. Né? Então, dentro de um processo de criptografia, eu vou proteger essas informações contra acesso indevido. Além disso, eu tenho, nas minhas medidas técnicas, né, a minha proteção da infraestrutura, de TI. Né? Então, aqui eu tenho questões como criptografia dos meus discos, dos meus servidores, para que caso, né, sejam obtidos, eu não consiga ter acesso àquela informação que está armazenada lá dentro. Criptografia do meu backup, né? Porque se eu fiz um backup, eu apliquei criptografia para evitar que esses dados sejam acessados. Eu tenho que ter dispositivos anti-malware, anti-spam, firewall para proteção de acesso, IDS e IPS, ferramentas de NAC, que é de controle de acesso à rede, de CIEM, para gerenciamento de eventos, de logs, né, de segurança da informação, DLP, ou ferramentas de DLP para evitar vazamento de dados, né, Data Loss Prevention. Eu tenho que ter um SOC, né, um SOC que é uma plataforma, ou então um serviço de monitoramento, né, das minhas operações de segurança do ambiente, e tenho que ter uma solução apropriada de gestão de acesso e identidade implementada de dentro dessa infraestrutura para garantir que eu vou ter realmente os acessos devidos. Né? Então, na hora que a gente para pensar sobre tudo que eu preciso implementar para garantir a proteção dessas informações, percebam que eu tenho muita coisa de processo, de tecnologia e também de pessoas. Né? As pessoas precisam ser, além de tudo, capacitadas, incluídas no meu processo de criação de cultura em privacidade e proteção de dados, para que elas cuidem dessas informações, para que elas transitem o mínimo de dados pessoais possíveis por dentro desse sistema. E se precisarem trafegar, e aí a grande orientação, que trafeguem por dentro desse sistema, né? Porque eu tenho muito tráfego de informação paralelo aos meus sistemas corporativos, como o WhatsApp, por exemplo. Né? Então, que a gente abandone esses meios informais de divulgação de informação e comece a usar a estrutura que eu tenho, que eu investi, que eu protegi,
né, e que eu tenho diversas medidas de proteção implementadas para garantir a proteção dos meus dados pessoais. Né? Então, em linhas gerais, é essa mensagem que eu queria passar, enfim, né? A gente tem, né, nessa discussão há pouco tempo, é basicamente apresentar as principais ideias, trazer para vocês esses insights, e o meu objetivo aqui hoje era justamente trazer essa provocação, né? Então, essa provocação de que a privacidade e proteção de dados, ela corta a empresa como um todo e todos os meus processos precisam ser avaliados, né? E aí, como eu disse, né, a minha experiência ela tem trazido esse insight de que esse processo não era observado com muita frequência, né? Então, eu preciso muito me preocupar, porque eu tenho hoje grandes dados pessoais que transitam pelas minhas ferramentas de Service Desk, pelas minhas estruturas de atendimento a clientes e usuários. Então é isso, pessoal. Estou aberto aqui a perguntas e vamos lá. Estou à disposição, gente. Obrigado. Valeu, valeu, Cleiton. Muito obrigado pela participação e parabéns pela apresentação. Você volta mais tarde e aí então poderemos perguntar a você o que o nosso público virtual está enviando, ok? Um grande abraço a você e até mais tarde.